Bem-vindos ao nosso espaço de discurso e múltiplas perspectivas. Olá, desbravadores! Hoje a gente vai focar em um momento que, literalmente, promete redefinir as fundações de um dos cenários competitivos mais discutidos pela nossa comunidade. A nossa pauta de hoje baseia-se na mais recente comunicação oficial, as cartas dos desenvolvedores e as discussões dos fóruns que preparam terreno para a atualização do dia 27 de fevereiro de 2026. É o marco do aniversário de 30 anos da franquia Pokémon. É um momento histórico, com toda certeza. E as mudanças que foram anunciadas para essa data são tudo menos sutis. Para quem tem acompanhado o material e o cenário de perto, fica muito claro que, estamos diante de uma reestruturação completa. Uma verdadeira mudança na filosofia de design do jogo. Exato, e para colocar todo mundo na mesma página logo de cara, o dia 27 marca a chegada dos famosos pássaros lendários de Kanto, Articuno, Zapdos e Moltres. Mas o que realmente incendiou as discussões nas últimas semanas não foi apenas o lançamento de personagens icônicos, e sim as drásticas mudanças nas mecânicas centrais que vêm junto com eles. Começando com os Zapdos, o jogo vai fazer uma transição marcante. Vamos sair daquele sistema tradicional de múltiplas escolhas de habilidades e adotar uma rota única de movimentos. Uma mudança e tanto, diga-se de passagem. Pois é, e não para por aí. Um dia antes, em 26 de fevereiro, entra em vigor a obrigatoriedade de pré-selecionar os movimentos antes mesmo da batalha começar. Para completar o pacote dessa atualização gigante, teremos a introdução de um modo solo massivo contra a inteligência artificial. O que naturalmente nos leva à questão central da nossa análise. A tensão sobre isso é palpável. A grande pergunta é: essas mudanças de simplificação mecânica e a adição de modos focados em um único jogador representam uma evolução necessária para a clareza e a acessibilidade do título? Ou, na verdade, elas configuram uma perda irreparável daquela profundidade estratégica que sempre definiu a experiência dos jogadores mais dedicados? Bom, a minha posição sobre isso é muito direta. Eu defendo que estas mudanças são um passo vital de otimização de design e acessibilidade absolutamente essenciais para a longevidade do título no mercado. E eu enxergo essas alterações de uma forma diametralmente oposta. Para mim, é um retrocesso preocupante que sacrifica a identidade tática do jogo e põe a progressão orgânica no modo multijogador. Eu entendo. O choque inicial que essa simplificação causa nos veteranos, mas a gente precisa olhar para a admissão feita pela própria equipe de desenvolvimento nas cartas. O sistema atual de 4 golpes selecionáveis, que você pode combinar livremente, era na prática uma armadilha invisível de design. Uma armadilha ou apenas uma curva de aprendizado natural? Uma armadilha que prejudicava a retenção de jogadores. Deixa eu te dar um exemplo claro de como isso acontecia baseado no que eles publicaram. Um jogador iniciante, tentando experimentar, frequentemente combinava uma habilidade feita para ataque à distância com um aprimoramento focado em combate corpo a corpo. O material-fonte deixou muito claro que a compatibilidade entre certas habilidades era, palavras deles, extremamente pobre. Quando você limpa isso e define uma rota fixa que funciona de forma coesa, a barreira de entrada despenca. E tem um bônus econômico enorme nisso. As novas licenças de rota única vão custar 590 gemas. É uma redução bem agressiva se compararmos com o modelo atual. E o modo solo surge como aquele ambiente seguro para testar tudo isso sem a pressão de atrapalhar um time de pessoas reais. Olha, eu vejo por outro ângulo. A essência deste jogo, o grande diferencial dele em relação a outros títulos do gênero, sempre foi a multiplicidade de estilos de jogo dentro de um único personagem. Como a comunidade vem apontando nas análises, nos fóruns, a grande mágica era você ter a capacidade de pegar um mesmo Pokémon e jogá-lo como um atirador de longa distância em uma partida e, na partida seguinte, mudar as habilidades para atuar focado em velocidade ou ataques de perto. Mas isso não criava uma complexidade desnecessária para quem estava só começando? Criava versatilidade. Essa flexibilidade é a alma do jogo. Argumentar que impor a pré-seleção e limitar personagens a uma única rota ajuda o jogador é, na verdade, travar a capacidade de resposta tática dele.
E sobre o modo solo que você mencionou como um ambiente seguro, eu questiono fortemente a economia atrelada a ele. A decisão de amarrar a aquisição de novos personagens através dos pontos de licença, majoritariamente a partidas contra a máquina, é bizarra em um jogo construído sobre o engajamento multijogador. Reter recompensas vitais no modo solo não ensina o jogo real, só transforma a progressão em uma tarefa diária repetitiva. É uma leitura interessante, mas eu argumentaria que a complexidade individual, aquela micro-otimização do próprio personagem, está apenas sendo substituída por uma complexidade muito mais madura que é a sinergia de equipe. Vamos mergulhar no nosso primeiro grande ponto de contenção, o fim dessa múltipla escolha de movimentos. Certo, vamos olhar para as evidências então. O material nos mostra que o foco agora será na coesão do time. Vamos analisar as habilidades descritas para os pássaros lendários. Elas servem a propósitos táticos indiscutíveis. Pega o Articuno, por exemplo. O defensor do trio. Exatamente. O design dele é muito claro. Ele cria domínios de gelo impenetráveis, ele usa o Arfil para paralisar completamente o avanço inimigo. Agora olha para os Aptos. Que entra com um papel de atacante puro. Sim, ele domina o campo com choques elétricos amplificados. É um dano massivo feito para estilhaçar defesas em área. E fechando a trindade, temos o Moltres como versátil. A identidade dele gira em torno de poder regenerativo e um movimento Unite explosivo, com aquela radiação carmesim que revela inimigos ocultos no mapa, então ele anula táticas de furtividade. O design temático e a função tática dos três são admiráveis, eu concordo plenamente com isso. E como o ritmo de lançamento de 2 personagens por mês em 2026 está garantido no roteiro deles, a diversidade tática não vai desaparecer. Ela só vai migrar da construção hipercomplexa de um único personagem para o momento da montagem de equipe. A estratégia passa a ser sobre como seu Articuno interage com os Aptos aliado, e não sobre qual botão de ataque você escolhe no meio do jogo. Pera, deixa eu ver se eu entendi a implicação a longo prazo do seu raciocínio. Eu reconheço que ter personagens com funções claras atrai novos jogadores, especialmente num evento massivo como os 30 anos da franquia. Mas eu desafio essa premissa de que a multiplicidade de rotas era só uma armadilha. Aprender o que funciona junto faz parte da maestria. E tem um detalhe na nota oficial que levanta uma bandeira vermelha imensa do ponto de vista analítico. Qual o detalhe? A desenvolvedora declarou uma carta que, para alguns Pokémon lançados sobre esse novo sistema de rota única, eles estão, e eu cito, considerando a introdução de um novo recurso para adicionar uma nova rota de movimento no futuro. O que mostra que eles estão abertos a iterar o design. Ou sugere fortemente que a versatilidade estratégica que antes já vinha de fábrica no design do personagem, agora será fatiada. Vender ou condicionar o acesso a uma segunda rota de movimento lá na frente é diluir a experiência original sobre o disfarce de clareza inicial. É vender a solução para um problema que eles mesmos estão criando com essa atualização. Eu entendo o receio quanto à possibilidade de monetização de uma segunda rota no futuro, mas a gente tem que focar no ganho imediato que já está documentado. Essa clareza mecânica inicial se traduz diretamente numa experiência de interface muito mais limpa, o que inclusive nos leva ao segundo grande ponto da nossa pauta, a pré-seleção de movimentos e a dinâmica de tempo da batalha. Essa é a mudança que entra já no dia 26. Isso, a partir de 26 de fevereiro, os movimentos que antes a gente escolhia, subindo de nível no calor da partida, vão passar a ser definidos na tela de preparação. O argumento do estúdio na carta para justificar isso é muito forte do ponto de vista de usabilidade. É para evitar as operações incorretas, os cliques errados. Imagina a cena, você está no meio daquela luta caótica da equipe pelo objetivo central. O seu nível sobe, a interface pisca oferecendo os 2 golpes na tela, o seu dedo esbarra no botão errado e você pega a habilidade que não queria pelo resto da partida inteira. E compromete a composição do time. Sim. Exato. Ao mover essa decisão para antes de a partida começar, a fluidez do jogo melhora absurdamente. O jogador pode transitar de forma contínua para a próxima ação de combate ao mesmo tempo em que sobe de nível, sem ter que brigar contra os menus na tela. Olha, eu concordo que evitar aquele erro trágico de clique no meio de uma luta é um alívio. Ninguém gosta de perder porque o dedo escorregou no vidro do celular. Mas há uma ressalva profunda aqui que não podemos ignorar.
A que custo a gente está comprando essa conveniência? Ao custo da carga cognitiva excessiva durante a ação? Não. Ao custo da heurística em tempo real. Prender o jogador a uma escolha de construção antes mesmo da batalha começar anula completamente a capacidade de adaptação dinâmica. Adaptação é a marca registrada de um jogador habilidoso. Imagine a implicação estratégica disso. Digamos que na tela de seleção eu assumo que o time adversário vai jogar de forma agressiva, então eu pré-seleciono um conjunto focado em mobilidade para poder fugir e me reposicionar. Um planejamento estratégico normal. Alcançar o nível 5 ou 7, eu poderia ler esse comportamento do inimigo e adaptar minha escolha de habilidade para algo que quebre escudos. Agora, eu tô travada. A adaptação deixa de ser uma resposta direta ao que está acontecendo no mapa e passa a ser só um jogo de adivinhação na tela de seleção. É um ótimo ponto sobre a perda de adaptação no meio da partida, sem dúvida. Mas perceba que essa rigidez pré-jogo apenas transfere o peso da estratégia. Ela eleva a importância da análise da composição adversária na tela de preparação. O jogo exige que você leia melhor as intenções do inimigo antes do relógio começar a correr. E, já que estamos falando sobre preparação e sobre como as pessoas vão aprender esse novo formato, precisamos cobrir o nosso terceiro eixo, a introdução do modo solo e a ligação direta dele com a jornada de licenças. Que é onde a minha preocupação com a rotina do jogador aumenta bastante. Mas precisamos reconhecer a robustez dessa iniciativa, descrita nos fóruns e nas notas como um avanço didático. O documento detalha que o modo solo não é só uma partida normal contra a inteligência artificial. Eles incluíram subfases criativas. Tem o Electrode Volleyball, que muda o foco do combate tradicional para controle de área, e o Charge Bug Scuffle. É uma inovação real nas mecânicas. São minigames na prática. E muito mais estruturados. Eles implementaram todo um sistema de força de combate, regulado pelo nível dos itens, adicionaram recurso exclusivo iOS Shooter, que muda a forma de interagir com os alvos. O mais impressionante é a democratização do acesso. Para quem sente aquele nervosismo de jogar partidas competitivas contra outras pessoas, o modo solo é o ambiente perfeito. Ele garante licenças de aluguel para você testar tudo e recompensa o esforço diário com pontos de licença para você ir destravando os personagens. Um oásis para os novatos ou uma esteira ergométrica disfarçada de aprendizado? É exatamente aí que eu intervenho com uma crítica muito mais incisiva e que reflete muito do que os veteranos apontam. O conceito de um modo de treino complexo é ótimo, mas a execução da economia delineada pelos desenvolvedores é um equívoco conceitual. A comunidade já vinha expressando frustração com a jornada de licenças desde o final de 2025, porque ela estava restringindo a obtenção orgânica de novos personagens. Mas eles estão justamente dando um atalho através do modo solo. Um atalho que te isola. Ao atrelar a aquisição de pontos de licença majoritariamente ao modo solo, o jogo está forçando os jogadores a repetir, diariamente, fases fáceis contra robôs. Transforma o destravamento de personagens em uma tarefa burocrática. Eles mesmos admitiram nos comunicados que os métodos de aquisição em eventos diários estavam pouco claros, mas o fato é, por que um jogo desenhado inteiramente para ser uma experiência multijogador reter as melhores recompensas em um modo de um jogador? Por que não recompensar o jogador com os pontos por jogar partidas ranqueadas com os amigos? Porque a ideia é que os novatos possam obter uma base de licenças decente, com muito menos atrito nas fases iniciais, sem ter que enfrentar o moedor de carne que é o cenário competitivo. Se a gente recuar um pouco e olhar para a fotografia maior, essa atualização gigantesca celebrando os 30 anos representa a maturidade do título. Maturidade sacrificando a agência do jogador? Maturidade limpando arestas de design que se provaram punitivas, reduzir o preço padrão de licenças novas para 590 gemas é um passo maduro. Oferecer um santuário para iniciantes aprenderem a jogar é maduro. E para provar que a essência competitiva raiz não foi esquecida, o material destaca o retorno de mapas adorados. A gente vai ter o Day Sky Ruins de volta para as ranqueadas já no dia 26, trazendo o Groudon como grande ameaça e com promessas de rotacionar o mapa taticamente com Rayquaza e Kyogre no futuro. E para não deixar dúvidas do foco competitivo, temos as finais da POACL 2026.
Ah, o cenário competitivo oficial sempre vai brilhar, eu não questiono isso. Exatamente. Para quem acompanha pelos fóruns, a PUACL é a principal liga da comunidade asiática e um termômetro gigante do competitivo global. A final vai acontecer em Yokohama, reunindo as 16 melhores equipes da Ásia e os classificados do latino-americano diante de mais de 5.000 espectadores. Tudo valendo vaga para o Mundial em São Francisco. A elite competitiva está mais prestigiada do que nunca, e essas mudanças de design vão facilitar que a audiência entenda o que está acontecendo na tela durante uma transmissão oficial. Esse de Yokohama provam que o jogo tem potencial de espetáculo. Mas, de novo, a base de jogadores que consome e sustenta esse cenário cresce a partir da experiência orgânica de jogar em casa todos os dias. A clareza para atrair o novato nunca deve ser comprada ao custo da agência tática do veterano. A diluição das escolhas de movimento que a gente discutiu, esse engessamento das composições antes da partida começar e o modelo econômico do modo solo, tudo isso cria um atrito muito perigoso. O jogo corre um sério risco de alienar as mesmas pessoas que construíram as táticas ao longo dos anos. A promessa vaga de devolver segundas rotas de movimento futuramente não apaga a realidade de que a complexidade foi removida em nome de uma acessibilidade superficial. Eu entendo perfeitamente o seu aviso, e acredito que nós dois concordamos em um ponto fundamental. O impacto real de toda essa reestruturação massiva não vai ser decidido apenas nas cartas dos desenvolvedores ou aqui na nossa mesa. Ele vai ser testado a ferro e fogo no campo de batalha virtual a partir do dia 27. Vai depender integralmente de como a comunidade vai se adaptar a essa nova ênfase nas composições de equipe, abandonando um pouco o microgerenciamento. Com certeza, o tempo revelará se essa restrição de escolhas realmente fomentou uma camada de estratégia de equipe mais limpa ou se ela simplesmente achatou o teto de habilidade do jogo para acomodar o aniversário da franquia. Só a dinâmica orgânica da comunidade nas próximas temporadas poderá fornecer essa resposta de forma definitiva. Tem muito mais a se observar no material futuro. Chegamos então ao final de mais uma profunda análise das correntes que movem este título que tanto acompanhamos. E como sempre fazemos, o discurso não termina aqui, ele se estende até vocês. Gostaríamos de saber de que lado você está nesta questão. Por favor, deixe um comentário com a sua perspectiva sobre o novo modelo de movimentos e o modo solo. Até a próxima! Nesse vídeo, podemos entender um pouco sobre as recentes mudanças que estão por vir em Pokémon Unite. Além de todas as novidades que foram citadas, ainda tem mais uma, o retorno da Marcha Maluca, porém com uma novidade, Pokémon da região de Kanto. Assim, você pode ganhar recompensas fabulosas. Vamos ficar atentos às mudanças que ainda podem ser anunciadas no Pokémon Day do dia 27 de fevereiro, e aguardamos que Pokémon Unite tenha pelo menos uma surpresa inesperada, quem sabe? O importante é que as mudanças estão acontecendo, não do jeito que esperávamos. O ideal é que cada jogador possa fazer a gameplay que julgar melhor e alcançar os resultados que espera, se divertindo com o jogo. Até mais, pessoal!